Noite. Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Todo mundo com saúde? Todo mundo escondidinho em casa? Que bom, não? Isso é importante, tomar cuidado, não? Bom, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui virtual, em que hoje o nosso assunto vai ser dados secundários, é isso? Muito bem, tem bastante gente já chegando aí, entrando na sala. Muito bem. O tema de hoje, então, portanto, dados secundários, não é isso? É um tema que, de alguma maneira, já começamos a trabalhar com eles na semana passada, quando falamos sobre a questão do plano amostral, não é isso? Na verdade, até um pouquinho, foi no começo dessa semana também, semana passada, e também na aula de segunda, falamos sobre na questão do plano amostral, a necessidade de você identificar, estimar, né, o tamanho da população alvo de sua pesquisa. Né? Seria também o equivalente a falar da população do tamanho do seu mercado. Né? Isso é uma das informações mais relevantes que um profissional de marketing pode ter, é ter uma ideia clara do tamanho do mercado dele. Quantas pessoas, quantas unidades de consumo, não? Podem ser pessoas, podem ser domicílios, podem ser animais, não é isso? Não? Por exemplo, um pet, né? Para rações, para colheiras, enfim, várias coisas sobre pet tem como demanda, origem da demanda, né? Animais, não é isso? Então, conhecer o tamanho do seu mercado é muito importante para um profissional de marketing, não é isso? E para a gente que quer fazer a pesquisa também é importante na medida que a gente quer entender o tamanho da população para a gente poder fazer a amostragem e tudo mais. Né? Então, os dados secundários têm, né, também essa utilidade. Né? Mas tem muitas outras. Né? Há problemas que podem ser resolvidos puramente por meio de dados secundários. Esses dados secundários podem ser internos à organização, à empresa. Como é que é dado interno aos dados secundários? Por exemplo, o dado que é feito, que é gerado, né, no pedido, né, no ciclo, pedido, faturamento e despacho. Então, quando uma empresa vai lá, o cliente faz um pedido, ele vai lá, tira uma nota fiscal e despacha o produto e a nota fiscal está feita, esse registro, a nota fiscal, é um monte de informação bacana para o profissional de marketing, que depois é uma informação que não é gerada para o marketing, né? É gerada para o faturamento da empresa, mas que depois de feito, não, você pode pegar essa informação, não, reproduzir do outro lado, né? Claro que você não vai pegar, correr o risco de conspurcar o dado original, né, de faturamento, porque isso é um dado fiscal, inclusive, né, tem toda uma parte de segurança desses dados, mas você pode muito bem copiar isso do outro lado e aí sim começar a trabalhar com ele para poder ter informações acerca de, por exemplo, quais são os produtos que eu mais vendo, quais são os meus melhores clientes, quais são os vendedores que estão desempenhando melhor, e assim vai. Isso também são dados secundários internos da empresa. Né? Mas nós vamos focar hoje, principalmente, a questão dos dados secundários que são externos à empresa. Né? E que estão presentes, né, em órgãos governamentais, também associações, os sindicatos patronais, né, associações setoriais, né,
O exercício, por exemplo, que nós vamos comentar daqui a pouco, é uma combinação, né, um tipo de questão, de pergunta, de pesquisa, que pode ser resolvida por uma combinação de dados secundários, né, do governo e de uma associação, no caso da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, né? Então, vamos lá. Então, dentro dessa nossa apresentação, né? Bom, existem várias formas de você classificar tipos de pesquisa, né? Por exemplo, tem a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva, a pesquisa causal, né? Que a gente já viu um pouco disso, né? E que essa classificação é usa como critério basicamente qual é o objetivo da pesquisa. Você explorar, você entender em profundidade, você descrever ou você estabelecer relações de causa e efeito, né? Um outro tipo de classificação, que é esse que está sendo apresentado aqui, diz respeito ao tipo de informação que é utilizado na pesquisa, não é isso? Então, eu tenho a pesquisa em banco de dados, que basicamente diz respeito aos dados secundários, né? Por que chama dados secundários? Porque não foram levantados especificamente para a sua pesquisa, né? Foram levantados para outra coisa. Então, o BGE, por exemplo, não levantou dados para a sua pesquisa, levantou dados para fazer política pública, para poder orientar ações da sociedade como um todo, tá certo? Né? O próprio, dentro da empresa, a questão do faturamento não é feita para... O faturamento não é feito para gerar informação para o profissional de marketing, não, o faturamento é feito para gerar receita para a empresa, são documentos fiscais, né, que têm uma série de exigências, enfim, né, sistemas que o governo acompanha, né, para poder fazer incidência de impostos, de várias coisas dessa natureza. Então, esses dados secundários são, portanto, podem ser bancos de dados internos à organização ou externos à organização, né? Aí eu tenho a tal da pesquisa qualitativa, né? Isso, onde a natureza dos dados, aí sim é uma pesquisa primária, né? Estou buscando informações especificamente para um problema de pesquisa que eu estou interessado, e que os dados são de natureza qualitativa. Vimos bastante disso na disciplina passada, em comportamento do consumidor, em que a gente trabalhou bastante esse tipo de pesquisa. E, por fim, a pesquisa quantitativa, isso, que é uma pesquisa também de natureza de dados primários, isso, em que os dados são coletados especificamente para os interesses da minha pesquisa, mas que tem a natureza quantitativa, né? Então, é uma classificação bem comum, né, que se dá em função, a classificação é feita pela natureza dos dados que são usados na pesquisa. Dados secundários, internos ou externos à organização, dados primários qualitativos, dados primários quantitativos, né? Muito bem. Então, passando rapidamente, só para esclarecer um pouco e deixar isso registrado, né, nas transparências, né? Acho que eu já liberei aqui para vocês, deixa eu só verificar se essas transparências aqui já estão lá para vocês. Deixa eu ver aqui. Sim, está tudo lá para vocês, maravilha. Então, a pesquisa em banco de dados, internos ou externos, pode ser registro interno, empresa, ou de órgãos governamentais, ou de outras fontes, como, por exemplo, associações setoriais, não é isso? Tem por objetivo, pode ser, identificar problemas, né, ou oportunidades, ou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouquinho disso, identificar parâmetros populacionais, muito importante, por exemplo, a parte de estabelecer um quadro de amostral, né, um quadro de extratos amostrais, como nós discutimos na aula passada, monitorar mercados, não é certo? E resolver problemas específicos de pesquisa, como que nós vamos tratar aqui, né? A pesquisa qualitativa, só para completar a classificação, né?
O objetivo dela é compreender em profundidade fenômenos comportamentais, e aí nós temos um conjunto de técnicas que vimos com bastante profundidade, treinamos bastante no curso passado de Folha de Comportamento do Consumidor. E, por fim, a pesquisa quantitativa, que o objetivo é quantificar, isso sim, a extensão com que determinados comportamentos ocorrem na população, né, e relacionar elementos comportamentais, né, relações entre variáveis. Quem faz isso faz aquilo também, ou isso é um preditor daquilo. Né? São várias formas de tratamento de dados que a gente está vendo nas nossas pesquisas, os nossos modelos que nós estamos agora desenvolvendo. Então, tipicamente, por exemplo, a gente falou no último modelo de pesquisa de qualidade percebida e satisfação. Quer dizer, qualidade percebida, nos vários pontos de contato, como um preditor, né, da satisfação. Né? Então, assim, o cara está satisfeito ou não está satisfeito, o porquê disso está nos elementos de qualidade percebida nos diversos pontos de contato. Né? Então, esse tipo de coisa que a gente vai, então, estabelecer essa relação entre elementos comportamentais. Né? As técnicas aqui são aquelas que a gente tem utilizado, não é isso? Por exemplo, os levantamentos de campo, né? Que são questionários aplicados de uma forma que a gente chama de momentânea, né? Um ad hoc ou transversal. Né? Eu vou fazer uma única coleta, vou projetar a pesquisa, desenhar a pesquisa, que nós estamos fazendo nos nossos projetos, e vou fazer uma coleta de dados única, né? Que vai demorar aí alguns dias, algumas semanas, mas vou coletar naquele momento e esses dados são o suficiente para resolver o meu problema de pesquisa. Tá? Eu tenho o tal do painel de pesquisas evolutivas, né? Em que o mesmo questionário, vamos dizer assim, as mesmas informações, usualmente quantitativas, né, que nós estamos falando delas aqui agora, são coletadas de tempos em tempos. Eu vou mostrar dois exemplos agora, daqui a pouco, da Nielsen e da Kantar, né, do painel de consumidores e do painel de pontos de venda, o painel de distribuição da Nielsen. Né? Então, o que a gente chama de painel. Eles vão lá, vão medir as mesmas informações a cada 2, 3 meses, certo? E apresentar um relatório evolutivo disso, né? Para você ver as tendências, o que está acontecendo, se a empresa fez algumas ações, se essas ações surtiram resultados ou não, isso são refletidas ali nessas informações que são coletadas sistematicamente, né, ao longo do tempo, permitindo, portanto, uma visão evolutiva e não uma única visão, né, cross-sectional, uma única coleta de dados, como é o caso dos surveys, os levantamentos de campo. E, por fim, nós temos também técnicas como a pesquisa por observação sistemática, que também já chegamos a comentar. A gente vimos no comportamento do consumidor a partir da observação não sistemática. Né? Na observação sistemática, você também tem um questionário que vai levantar informações com base em observações. Né? Por exemplo, você tem um ponto de venda, você está pensando em abrir um novo ponto de venda, uma nova loja, tem um determinado ponto, uma localização que você está interessado e você vai avaliar essa localização. Por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é você ficar lá, né, em frente a essa localização, né, esse local onde possivelmente se abriria a loja, e ficar contando quantos carros passam ali, para ter uma ideia de qual seria o tráfego, qual é o tráfego que tem naquela rua, naquela avenida, e que, portanto, pode gerar uma parte delas de movimento para o seu comércio que vai estar instalado ali. Você também pode, por exemplo, quer saber sobre o concorrente, que o concorrente está vendendo, qual é o número de clientes que tem, pedidos e assim por diante, né? Você pode se plantar na frente da loja dele, ficar lá com um questionário em que você anota, né, quantas pessoas, as pessoas que vão entrando, né? Pode até anotar perfil, olha, mulher, criança, família, homem e tal, né? Quantos entram na loja,
e também contar quantos saem, por exemplo, com sacolas. Então, eu posso ter uma ideia da taxa de conversão que o meu competidor está tendo, né, naquela loja. Então, são exemplos de observação sistemática. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo em paz? Dúvidas? Eu vou agora entrar no exercício propriamente dito. O exercício que eu deixei para vocês pedia que vocês calculassem, ou estimassem, né, a penetração do produto sêmen ou genética bovina para gado de leite e de corte, né, no Brasil entre 2018 e 2019, com base em dados secundários. Vamos lá, eu vou fazer uma enquete aqui. A pergunta é o seguinte, né, quem conseguiu chegar num número, tipo assim, 20%, 30%, 10%, né, que é o número que é a ideia de penetração de mercado, né, o percentual do mercado que é atingido por aquele lá. Tá? Quem conseguiu chegar nesse número, por favor, no número, independente de quanto seja. Quero acreditar que aqueles que estão votando não, tentaram pelo menos, né? Tentaram chegar no número. Tentaram fazer o exercício e não chegaram no número. Então, a pergunta que está sendo respondida é quem é que conseguiu chegar num número, né? Em alguns números, se fosse 18 e 19, gado de sêmen, leite e corte, então, na verdade, estamos falando de 4 números diferentes, né? Para isso todo. Nossa, empatou aqui 9-9, né? Então, tem 18 que votaram dos 36 que estão plugados aqui, né? Os outros 18 estão dormindo, não estão entendendo o que está acontecendo. Só plugaram e foram no banheiro lá para ganhar presença e boa. Muito bem. Vou publicar então os resultados. Eu tenho 20 respondentes. Né? Ganharam os dãos, né? Muita gente que diz que, quer entender, que tentou fazer o exercício e não conseguiu chegar no número, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, todo mundo entende o que significa penetração de mercado? Vamos lá. De novo, mais uma aqui. Sabe o que é penetração de mercado? Entende o que é isso? Foram buscar, pelo menos? Vamos manter a pergunta. Sabe o que é penetração de mercado? O que é esse conceito? É um indicador. Né? É um indicador de performance, né? De um desempenho de uma categoria de produto, por exemplo, genética animal, não é isso? Ou de uma marca específica. Então, você tem a questão, você tem uma penetração, pode ter a penetração de uma categoria de produto ou de uma marca, né? Vou publicar aqui. Então, 8 pessoas entenderam o que é penetração de mercado, outras 6 não entenderam, tá certo? Não conheciam esse conceito, talvez, e não que ele é necessário, né? É o conceito para poder fazer o exercício. Eu não sei com a penetração de mercado, como é que eu vou calculá-la, né? Muito bem, então vamos lá. O que é penetração de mercado? Vamos pensar mais facilmente nisso. Tipo uma categoria de produto. Né? Qual é a penetração da categoria geladeira dentro dos domicílios brasileiros? Então, basicamente, eu vou pegar todos os domicílios brasileiros. Quantos domicílios tem no Brasil? Alguma coisa tipo 50 milhões de domicílios. Não é isso? Uma média de 4 pessoas em cada domicílio. Vou ter
aí 200 milhões de habitantes a nossa população. Então, mais ou menos uns 50 milhões de habitantes de domicílios, de casas, eu tenho, é isso? Pergunta, em quantos deles tem geladeira? Eu posso dizer assim, olha, em 90%, né, então, por exemplo, dos 50 milhões, 45 milhões dos domicílios brasileiros têm geladeira, o que significa que a penetração da categoria geladeira nos domicílios é de 90%. Né? Tem aí 10%, alguma coisa parecida com 5 milhões de domicílios que não têm geladeira. Né? É uma tristeza, isso não você imaginou. Na verdade, esse número é entre mais ou menos isso, né? 95%, 96%, 97%. É um número significativo de domicílios que não têm geladeira. Né? E poderia pensar a mesma coisa com qualquer outro tipo de produto. Por exemplo, vamos pegar outro mercado, por exemplo, pegar o mercado de estudantes universitários brasileiros, né? Mercado que vocês fazem parte, né? No Brasil inteiro. A pergunta é a seguinte: qual é a penetração da categoria, por exemplo, relógio de pulso, nesse mercado? Significa o seguinte: quantos alunos, quantas pessoas, né, que são alunos de faculdade no Brasil todo têm relógio de pulso? Né? Eu não tenho a menor ideia disso, né, mas você fazendo uma estimativa, faz uma pesquisa para isso, eventualmente tem até dados secundários para isso, né, não fui atrás, só dando um exemplo, né? Mas supondo, por exemplo, que 20%, 30%, está meio fora de moda essa história de relógio de pulso, né? Tem relógio de pulso. Tem até os caras que são heavy use, tem cara que tem 2, 3, 4, 10 relógios de pulso, tá certo? Né? Mas tem muita gente que não tem nenhum. Né? Então, assim, quem é que tem e que não tem, tá certo? Tá? Quem tem pode ter 1, 2, 3, 4, tá certo? Não interessa, o fato é que ele tem, tá certo? E aí, quem não tem, né? Então a penetração da categoria é isso. Né? Aí eu poderia pensar assim, então tem a penetração da marca, né? Então se eu pegar uma marca de relógio qualquer, por exemplo, Tecnos, certo? Né? Quantos estudantes universitários do Brasil têm relógio da marca Tecnos? Né? Bom, supondo que tem relógio seja 40%, né, de todas as marcas, talvez seja uma parte disso, né, vai ter dessa marca Tecnos. Né? Então, sei lá quanto pode ser, 5%, 10%, né, que tem da marca Tecnos. Então, você tem a penetração da marca. Então, o nosso exercício, ele pede para ser calculado a penetração da categoria genética bovina, né, e não de marcas específicas, né, que a gente poderia calcular também em função, se a gente tivesse dados de empresas específicas. Né. Vai ter até um exemplo que eu vou falar sobre isso, mas sobre empresa específica. Mas a pergunta do exercício era sobre a penetração da categoria. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se tem alguém fazendo alguma pergunta ainda. Não, vamos entrar no exercício. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei no dado do IBGE, certo? Aquela relação do IBGE que tem lá o Censo Agropecuário de 2017. É isso. Tem lá o sistema Sidra, né, do IBGE, que permite com que a gente vá trabalhando com tabelas e organizando os dados. Né? Eu fiz uma busca nessa página pela palavra vaca. Né? Pô, mas por que tem vaca? Não é certo? Porque a vaca ela é a usuária, né? Ela é a consumidora, é a origem da demanda por sêmen. É isso? Só a vaca consegue consumir sêmen. Outros animais, o boi, ou o bezerro, né? Enfim, não consomem, não são potenciais consumidores de genética animal nesse sentido, certo? Então eu consegui, então veja bem,
Essa é uma ideia clara de mercado que você tem, tá certo? Então, você tem um produto tipo sêmen, você fala assim, pô, quem é que usa, quem é que consome sêmen? É isso. Quem é que é o gerador da demanda? Né? É a vaca, tá certo? Não é o número de proprietários ou o tamanho da propriedade, o número de propriedades, tá certo? Mas sim a quantidade de vacas, né? Em especial aquelas que estão em idade fértil, né? E que, portanto, estão produzindo leite, não é isso? Porque essa é um dos mercados que eu tenho. No mercado da genética, eu vou ter o mercado de leite, ou seja, o sêmen, genética, para aumentar a produção de leite, né? O que significa que a genética vai ser aplicada nas vacas que forem também, né, fêmeas, vão virar vacas e vão também produzir leites, não é isso? Então eu procurei por vacas, certo? E achei, por exemplo, duas tabelas dentro do Sidra que falam sobre isso, né? E tem pequenas diferenças sobre elas. Não? Basicamente, as duas têm um número de estabelecimentos agropecuários que produzem leite de vacas e vacas ordenhadas em estabelecimentos agropecuários, que é a informação que me interessa, certo? Eu quero saber quantas vacas estão sendo ordenhadas no Brasil, quantas estão produzindo leite. A quantidade de leite produzido, né, de vaca, a produção de leite de vaca, no estabelecimento que venderam leite de vaca, cru, quantidade de leite vendido de leite e assim por diante. Quer dizer, de todas as que tem aqui, né, a única que me interessa para esse meu problema específico é a quantidade de vacas ordenhadas. Que também tem aqui embaixo nessa outra tabela, né? Aqui simplesmente coloca essas mesmas informações por tipologia, condição de produtor em relação a terras e grupos de cabeça de bovino, enquanto aqui é por grupos de atividade econômica e grupos de área total. É isso. Então, tanto faz uma com a outra, para eu poder identificar a informação de número de vacas ordenhadas, estão nas duas, né? E eu poderia usar qualquer uma delas, preferi usar a primeira, certo? Então, nessa tabela aqui, na tabela 6912, tá certo? Eu identifiquei aqui, no ano de 2017, em que aconteceu o último censo agropecuário, o Brasil tinha 11 milhões e 500 mil, pouco mais de 11 milhões e 500 mil vacas que foram ordenhadas nesse ano, certo? Que produziram leite, né? Se a gente olhar por região, a gente observa claramente aqui que a região sudeste é aquela que tem o maior número de animais em produção. Pedir licença para vocês só um minutinho. Obrigado por esperarem. Bom, eu pergunto assim, mas por que você está atrás de número de vacas, Dirceu? Porque se eu vou fazer a penetração da genética, a penetração em um determinado mercado. É, se eu estou falando de penetração de genética animal bovina, tá certo? Então, o que eu estou pensando? Lembra quando eu falei assim, olha, se eu quero a penetração de
relógios no público universitário brasileiro. Então, o que eu vou ter lá? 30% dos universitários têm relógio. O que significa isso? Eu tenho uma fração. No denominador, eu tenho o número total de alunos de faculdade no Brasil. X milhões, por exemplo. E no numerador, eu tenho o quê? O número de estudantes universitários que têm relógio. Né? Então, eu tenho... Para entender, para calcular a tal da penetração, eu preciso de duas informações. A primeira é qual é o total da população do mercado que eu estou interessado. No caso do relógio, dos universitários, tem os universitários. No caso da genética, quem é o mercado base? Vacas, certo? Né? E o que é o numerador? O numerador é quem tem o relógio, por exemplo. Né? Então, se eu tenho 10 milhões de estudantes universitários no Brasil, 3 milhões têm relógio de pulso. Então, são 3 milhões dividido por 10, são 30%. Eu quero fazer a mesma coisa com as vacas. Então, quantas vacas existem no Brasil, né? Por exemplo, que produzem leite, né? E tem as vacas que produzem carne. Né? Quantas vacas que produzem leite? Esse é o denominador. Quantas delas são inseminadas? Esse é o numerador. Isso vai me dar a proporção ou a penetração do mercado. Quer dizer, em cada 100 vacas que existem no Brasil, por exemplo, 20 recebem inseminação. Então, eu teria 20% das vacas de leite, por exemplo, que é o que eu estou fazendo agora, né? São inseminadas, o que daria uma penetração de 20%. Esse é o cálculo que eu estou fazendo. Né? Então, eu estou calculando a primeira coisa achando o denominador. O denominador é o número total de vacas que está aqui. Então, ok. Agora vamos para o numerador, certo? Quantas delas são inseminadas? Eu vou fazer uma aproximação. Bom, aí eu saí do IBGE, que me mostra quantas vacas tem ordenhadas, né? Vacas produtoras de leite no Brasil em 2017, e vejo aqui, por exemplo, o mercado, né, as vendas de sêmen para esse mercado. Aqui eu tenho o ano de 2018 e 2019. Veja que também não é o mesmo ano, 2017. Tá? Então eu deveria, por exemplo, pegar talvez a projeção, as últimas informações que eu tenho sobre o número de vacas ordenhadas, com o último dado eu tenho de 2017, isso é uma coisa de dado secundário, não necessariamente os números são das datas que você quer. Eu poderia projetar o número de vacas para 2018, em função do número que eu tenho em 2017 e da tendência que vinha nos anos anteriores se descobrisse essa informação. Tá? E a mesma coisa para 2019. Tá? Aqui eu resolvi manter a coisa mais simples, né, para poder não complicar tanto, nesse primeiro momento, pelo menos, tá certo? E calcular, usar os dados de 2018, por exemplo, de vendas em cima da base de 2017. Considerando que não houve nenhuma mudança de número de vacas ordenhadas de 2017 para 2018, eu vou usar o número de vendas de produtos para leite na área de genética no Brasil. Tá? Então, se eu olhar aqui, o que acontece? Dentro do relatório das BIA, tá certo? Eu tenho lá uma divisão trimestral, né, de 2019 e 2018, né, que é a saída de doses, né, de sêmen. Primeiro no relatório deles tem a entrada, não é isso? O que é a entrada? A entrada é o que foi produzido no Brasil, mais o que foi importado, não é isso? E o que saiu? Saiu é aquilo que eu vendi no mercado doméstico, mais aquilo que eu exportei para outros países. É isso? Então, essa é a equação que a gente chama, inclusive, de demanda aparente ou consumo aparente. Não é isso? É a diferença do que é produzido mais o que é importado, quer dizer, o que chegou para dentro do Brasil, menos o que foi exportado. Tá? Isso vai dar a demanda aparente ou consumo aparente dentro do Brasil. Então, o que se consome internamente, em grandes números, é aquilo que você produziu mais o que você importou, tirando o que você exportou, que foi consumido em outro lugar, em outro país.
E eu tenho aqui um dedo quadradinho vermelho que aconteceu para o cliente, o tipo de cliente leite, não é isso? Que é a genética voltada para leite e não a genética voltada para clort. Né? São raças diferentes, são animais diferentes, né? São mercados diferentes, certo? E aí eu tenho outros dados aqui, que é a venda total, que é a soma desses dois, tá certo? Depois eu tenho as exportações, e depois tem uma coisa que eu chamo de prestação de serviço aqui, né? Que eu entendo que sejam doses que tenham sido comercializadas, aplicadas pelos próprios vendedores aqui, mas ele deveria estar se encaixando em uma dessas duas aqui, tá? Que é estranho de certa maneira, essa prestação de serviço em termos de número de doses, e é um número significativo que tem aqui, né? Que a gente vê. Né? Mas eu não tenho informação se essas doses de prestação de serviço aqui foram usadas em corte ou leite. Né? Então eu vou usar só o dado que eu tenho de leite. Né? Então eu descobri que em 2018, por exemplo, tá? Eu vendi no mercado interno brasileiro 4.208.000, quase 209 mil doses de sêmen destinados ao mercado de leite. Ok? Então vamos lá fazer a conta agora, tá certo? Tem um jump of the cat aqui, tá? Então, primeiro, eu tenho 1.500.000 vacas ordenhadas no Brasil em 2017. Então, são as produtoras de leite, né? São essas aqui as que potencialmente poderiam receber inseminação artificial. É isso? Sei, de outro lado, que 4.209.000 doses de sêmen de leite para leite foram vendidos no mercado doméstico. É uma coisa que, obviamente, que vocês não deveriam saber, mas a gente sabe que já trabalhou um pouquinho nisso, está pesquisando isso já faz algum tempo, que essa questão da inseminação não é assim um por um. Quer dizer, se eu compro uma dose, não vou conseguir uma única dose obter o resultado que é fazer com que a vaca fique prenha, tá certo? Então, há um erro aí, tá certo? Há enfim, um retrabalho, uma utilização de tal forma que se faz necessário alguma coisa parecida com 2 doses para produzir a prenhez. Quer dizer, eu tenho que tentar 2 vezes, em média, tá certo? Usar 2 doses para poder conseguir que aquele animal fique prenho. Isso é um dado que varia um pouco, mas dentro da indústria ele é relativamente bem conhecido. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho 4.209.000 doses vendidas, né, e eu preciso de 2 doses para emprenhar uma vaca, então, quando eu vendi isso tanto, significa que eu tive, na verdade, 2.104.000, metade disso, né, de vacas inseminadas. É isso. Basicamente, eu peguei o número de doses e dividi por 2. Se eu não fizesse essa manha aqui, dividir por 2, eu teria os 4.200.000, se fosse 1 por 1, não é isso? Eu vendi 4.200.000 doses, cada dose emprenha uma vaca, então eu tive 4.200.000 vacas inseminadas. Então, esse número poderia ser o dobro, né, seria calculado, se não fosse essa informação que eu acrescento aqui, de que é necessário mais do que uma dose. Normalmente, por volta de 2, 1,8 é um número mais ou menos mágico desse setor, tá certo? Então, 2.104.000 vacas foram inseminadas na área para a produção de leite. Então, se eu pegar essas caras que foram inseminadas, as 4.104.000, dividir pelo total do rebanho de vacas ordenadas, que são de 11,5 milhões, eu vou calcular um número de 18% de penetração na categoria. Se eu não fizer essa conta aqui, em vez de 18, vai para 36, que seria o dobro. Não é isso? Então, é bem provável que esse número seja alguma coisa em torno disso. Né? No mínimo 18, no máximo 36, certo? Então, a estimativa
vai ficar assim, né? Penetração da categoria no Brasil para vacas de leite. Né? As vacas de corte seguem o mesmo raciocínio, a gente deveria procurar outras tabelas de dados e usar, né, esses dados aqui de venda de corte. Né? Percebam que o número, né, de vacas vendidos é mais do que o dobro do que os vendidos para leite. Né? Também porque o rebanho é bem maior, se vocês pudessem calcularem isso aqui, vocês vão perceber que a penetração que pese a quantidade de sêmen vendido é mais do que o dobro. Isso porque também o número de animais, né, dentro da área de corte é muito maior do que o dobro, tá certo? Em relação ao leite. Então, se eu tenho lá 11 milhões de vacas leiteiras, eu devo ter um rebanho total de quase 200 milhões no Brasil, para você ter uma ideia, né? Deve ter pelo menos aí uns 50, 60 milhões de vacas então, com certeza ia chegar num índice de penetração mais baixo. Então, essa é a conta que você fez. Então, chegou nesse número, 18%. Esse é o exercício que eu deixei para vocês, com base em dados secundários. Né? Vamos lá. Entenderam o raciocínio? Entenderam o raciocínio do cálculo, usando dados secundários para calcular para chegar numa informação que eu preciso. Né? Ótimo. Ótimo. Tem 16 pessoas participando, um total de 42. Né? Vamos ver o que tem aqui no bate-papo. Ok, entendeu a lógica. Maravilha. Então, essa é uma das utilizações que a gente tem para dados secundários. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra utilização que eu fiz há algum tempo para uma empresa. Era uma empresa de genética, tá? Em que eu tenho uma informação adicional que, em relação a essas que nós já falamos, tá certo? Que é a quantidade, tinha informação de quantas unidades, né, foram vendidas pela empresa X em cada uma das unidades da federação, cada estado do Brasil. Né? Então, eu tenho aqui na horizontal a participação de mercado dessa empresa, ou seja, participação de mercado é definido pelo quanto que a empresa vendeu dividido pelo total que foi vendido na indústria. O total que foi vendido na indústria, as BIA dá, que é aquela informação no total, né? E que dava informação por estado, né, que era vendido. Né? Tinha relatórios assim, agora eles começaram a segurar um pouco os dados, tá certo? Relatórios um pouco mais sucintos. Né? Mas na época eu sabia quantas unidades de tipos de produto, corte e leite, tinham sido vendidos em cada uma das unidades da federação. E se eu sei quanto que a empresa vendeu lá, se eu dividir um pelo outro, que a empresa vendeu dividido pelo total de vendas naquele estado, eu tenho a participação de mercado dela. Então, que variava aqui, né, 10, 20, 30, até, né, números grandes, 60%, 70%. Então, também um pouco fora de escala aqui. Tá? Na vertical, eu tenho o número de vacas de leite. Mesma coisa que a gente viu aqui, o tamanho do rebanho, né, de leite. E percebendo que tem poucas, né, grupos que tem poucas, até 100, 500, né, 100 mil, né, 500 mil e 2 milhões e 800 mil, né, aqui no topo. Então, o que a gente percebe é que essa faixa aqui, a última faixa, são os estados onde eu tenho maior número de vacas de leite. Né? Então, vamos nos concentrar aqui em análise para a gente poder ver o que isso acontece. Tá? Aí tem mais uma informação que é o seguinte, essa área achurada do círculo, tá? Que representa o percentual de inseminação em cada unidade da federação, ou seja, qual é a penetração de mercado
de sêmen em cada uma das unidades de federação. Então, olha que coisa curiosa. Aqui nesse quadrante, aqui nesse primeiro quadrante, eu tenho o Rio Grande do Sul e Pernambuco, tá? Que tem um número de vacas de leite alto, né? Na ordem de 200 milhões, tá certo? Aliás, de 2 milhões, né? 2 milhões e tanto aqui, tá? É um dos mais altos, né? Só que olha a diferença, no Rio Grande do Sul, mais da metade do rebanho é inseminado, né? Ou seja, a participação, a penetração de mercado da categoria sêmen no Rio Grande do Sul é maior do que 50%, né? Enquanto que em Pernambuco é mínima, né? 1, 2%, como se vê aqui, praticamente não tem área churada, tá? Então são dois mercados que, apesar de terem números grandes em termos de número de vacas total, certo? São mercados completamente diferentes. No Rio Grande do Sul já existe uma venda estabelecida, quer dizer, há compradores, né? A categoria já penetrou lá, tem muita gente que sabe inseminar, sabe os benefícios disso, né? Investe em inseminação, em genética, não é isso? Enquanto que em Pernambuco, apesar de ter muitas vacas, pouca gente investe, né? Esse é um mercado, vamos dizer assim, virgem, né? Aqui seria um trabalho de desenvolver mercado, não é isso? De mostrar para as pessoas, né, os produtores, né, os benefícios e tal, ensiná-los como é que faz, acompanhar um trabalho de longo prazo, não é certo? Enquanto que no Rio Grande do Sul, não. O Rio Grande do Sul está vendendo, hoje está vendendo sêmen lá, tá certo? Né? Então aqui é uma questão competitiva, ou vai comprar da A, do B, ou do C, ou do X, que é a nossa empresa que está aqui. Tá? Então, isso aqui, essa distribuição já mostra essas coisas. Tá? Então, como é que eu leio uma coisa dessa daqui? Tá? Eu consigo ver, por exemplo, que eu tenho, simplesmente olhando os mercados, os maiores mercados, tá certo? Os maiores mercados estão lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas e em São Paulo, tá certo? Os outros têm penetração da categoria pequena. Em Goiás é um pouquinho ainda, né? Mato Grosso, e tem também Santa Catarina, que apesar de não ser tão grande, também tem uma penetração relativamente grande na categoria, tá? Aí a gente observa que em Minas, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, a empresa X tem uma participação de mercado bacana, tá certo? Entre 20% e 30%. Enquanto que no Rio Grande do Sul e no Paraná, por exemplo, ou em Santa Catarina, tá certo? Essa participação é pequena, da ordem de 10%, 12%. Tá? Aí você pergunta, pô, meu, por que né? Por que a empresa consegue uma participação de mercado aqui de mais de 20% em Minas e em São Paulo, e no Mato Grosso do Sul, né? Tem menos coisa, mas enfim, Minas e São Paulo, e consegue tão pouca, né? um desempenho tão menor, né? Quer dizer, metade da participação de mercado em mercados que são igualmente importantes, né? Tem muitas vacas e que tem um índice de penetração, né? De tecnificação, de penetração da categoria alto. Então estão vendendo o sêmen lá. Então aqui a empresa não tem menos participação de mercado. Então, uma análise como essa mostra para a gente uma área de oportunidade, tá certo? Veja bem que se a gente começa a fazer um diagnóstico, olhando com dados secundários, assim, pô, meu, o que está acontecendo aqui no Sul? Tá certo? O que será que, né? Por que será que o Sul tem um desempenho tão inferior a Minas e São Paulo para essa empresa X? Será que os meus vendedores lá não são tão bons quanto os que eu tenho em Minas e São Paulo? Será que são os meus produtos, por exemplo? Será que lá eles usam outro tipo de gado, outro tipo de produto que seria que a minha empresa não tem, que é fraca? E aqui em Minas e São Paulo eu tenho produtos adequados para esses mercados? Não sei, não sei, não sei. Mas o que eu sei é que esse quadro já me aponta uma área de oportunidades de problema. Eu vou poder investigar melhor o que está acontecendo, certo? Eu sei que o que esse quadro me mostra é que o desempenho em mercados importantes no sul do Brasil, tá certo?
estão muito aquém do que poderiam ser, dado o que a empresa já conseguiu chegar em Minas e São Paulo, que tem, vamos dizer assim, um perfil de tecnificação, né, de penetração da categoria, né, na mesma ordem de grandeza que os demais. Tá? Então, esse é um exemplo de como o dado secundário pode servir para você identificar áreas de oportunidades e problemas. Tá? Ok, vamos ver aqui as dúvidas. Difícil encontrar os dados. Eu utilizei o mercado total, importados e produzidos, por considerar que a população total e dividir os valores de cliente final, corte de leite, pelo mercado total. Aí, Vitor, o que você fez, você calculou, se você pegou o rebanho total, né, de vacas, não só de leite, mas de corte, se você fez isso, você juntou o tanto de produto que foi vendido no Brasil de leite e de corte, você também deveria colocar no denominador o total de vacas, tanto de leite como de corte. Aí você estaria calculando, fazendo uma estimativa, né, calculando a penetração geral, né, de genética bovina, independente do submercado que tem, se é leite ou se é corte. Né? Então, isso também é válido. Né? Você calculou, sim, uma penetração geral, né, dos dois. Enquanto que o que eu fiz aqui foi calcular para um submercado de leite, e aí teria o mesmo raciocínio que se aplicaria às vacas de corte. Eu teria lá os dois, eu poderia ver a diferença de penetração que existe entre esses dois mercados. Né? E como eu disse para vocês, ela não é desprezível. Né? Se, por exemplo, essa estimativa de penetração de mercado de leite é de 18%, eu diria que no mercado de corte deve estar abaixo de 10% ainda. Né? Talvez seja metade dos 18%, talvez um pouquinho mais. Né? Faz um tempo que eu não pesquiso esse mercado, mas essas informações acompanhando, vem crescendo. Essa diferença ela é comum em boa parte do Brasil. Muito bem, já se foi quase uma hora aqui, né? Então eu vou dar uma aceleradinha, porque eu quero mostrar para vocês um outro tipo de pesquisa, que é chamado pesquisas padronizadas, né? Que são pesquisas evolutivas feitas por empresas e que vendem essas informações para diversas outras empresas. Então, são empresas de pesquisa, por exemplo, a Nielsen e a Kantar, que são os dois exemplos que eu vou dar, e que vendem para as empresas produtoras de alimentos, de produtos que são vendidos em supermercados, em pontos de varejo, né, para a população em geral. Alimentação, limpeza, cuidados pessoais, higiene, né, tudo que tem produto do consumidor. Então, não são propriamente dados secundários, né, no sentido que são produzidos para outras finalidades, né, porque a empresa faz isso exatamente para poder orientar os seus compradores, mas também não é uma empresa, não é um dado primário, no sentido de que eu estou coletando dado referente a uma pesquisa específica que eu estou interessado. É isso. Quer dizer, essas empresas definiram aí uma problemática, né, um tipo de problemática que são comuns, né, decisões que são comuns a muitas empresas do ramo, que precisam de algumas informações padronizadas, que são evolutivas, que possam ter um acompanhamento, e vão lá sistematicamente coletar essas informações e processá-las e entregar aos seus clientes, que são os fabricantes dos produtos. Né? Como a Unilever, como a Procter & Gamble, como a Hewlett-Packard, enfim, várias outras empresas que têm empresas também de queijos, tipo Scala, tipo Danone, enfim, Nestlé, né? Todas as empresas acabam comprando essas informações, né, para as suas categorias. Então esses caras vão lá
e fazem esses levantamentos, né? Não é para uma empresa específica, mas medem as categorias, né? E depois vendem para as empresas, né? Então elas são, nesse sentido, mais parecidas talvez com dado secundário do que com dado primário, por isso que eu incluí nesse grupo. Tá? Bom, a primeira delas é a Nielsen. A Nielsen é uma empresa multinacional, assim como a Kantar também, que eu vou falar, cujo foco está nas lojas, tá certo? Nos pontos de venda, no varejo. Então eles vão lá e vão medir isso. Tá? Aqui está um exemplo do que acontece, porque eu tenho o fabricante, tem os atacados, os centros de distribuição, né, que acabam chegando nos pontos de varejo e também em outros canais, nos quais os consumidores vão lá se servir, tá certo? Né? Vão lá para ter acesso a esses produtos. Né? Muito bem. Que tipo de coisa que a Nielsen oferece de informação? Né? Primeiro que é um relatório bimestral, cada 2 meses, né? Então ele tem volume, né? E participação de mercado das vendas ao consumidor, isso posto por marca, né? Dentro tem categoria e marca dentro da categoria. Então os caras, né? Quanto que o varejo comprou, qual foram os estoques totais das lojas que são de produtos na gôndola. Tá? Então tem uma conta básica que faz. Por exemplo, no mês passado eu tinha lá um estoque, né, que era o estoque, vamos chamar de estoque inicial do período. Tá? Aí eu vou pegar o que o varejo comprou daquelas marcas. Então pega as notas fiscais todas, então tem lá os varejos que são parceiros da Nielsen e tal, né, e que fornecem essas informações para ele, dentro da amostra que eles fazem um quadro amostral estratificado, então tem lá, sei lá, algumas centenas de pontos de venda em que eles fazem isso. Vão lá, cada 2 meses, ver o que foi comprado, tem um estoque inicial, né? O que foi comprado, medem um estoque final, que vai ser o estoque inicial para o outro período, a diferença é o que foi vendido, certo? Então, o que tinha mais o que eu comprei, menos o que está ainda em estoque, né? Foi o que eu vendi. Então, com isso, se consegue preço médio ponderado pela quantidade, tá certo? Faturamento da marca ao mercado, distribuição numérica, o número de pontos de venda que estava presente o produto, a marca, a distribuição ponderada, que seja o número de pontos de venda considerando o tamanho desses pontos de venda. Então, posso, por exemplo, ter uma distribuição numérica de 60%, estou em 60% dos pontos de venda, só com uma distribuição ponderada de 40%. Significa que eu estou em 60% dos pontos, mas a grande maioria do que eu tenho são de pontos de vendas pequenos, né? O que me dá uma distribuição ponderada menor. Ou vice-versa, eu posso ter 40% de distribuição numérica e 60% de ponderada, então só estou nos grandes, não é isso? Eu tenho vendas, compras e estoques médios na loja por mês, né, o dado que eu te passei, e a coleta de dados é feita por pesquisadores em campo que vão lá e recolhem essas informações, notas fiscais e tudo mais. A Nielsen estabelece o seu plano amostral, não é isso? E as empresas parceiras que fazem os pontos de venda, que são os mais diversos tipos, né, dentro dos estratos que tem, supermercados grandes, né, grandes redes, mercado de médio porte, lojas de conveniência, mini mercados, né? São vários tipos de ponto de venda que ele tem uma amostra e a partir disso ele infere para o universo deles dos pontos de venda do Brasil. Né? E ele divide as áreas, não é isso? É curioso saber, por exemplo, que o estado de São Paulo tem 7 áreas na Nielsen, tá certo? O estado de São Paulo tem 2, né? Que é a Grande São Paulo e o interior, né? E os outros, por exemplo, tem o Nordeste inteiro é uma área, o Nortão inteiro é uma área, o Sul inteiro é uma área, tá certo? Né? Aí eu tenho Minas, eu tenho Rio Espírito Santo, é isso? Então, são as áreas, né, que refletem, inclusive, o potencial de consumo e as vendas, efetivamente, que acontecem em produtos de consumo, né? População e tudo mais. Né? Aqui é um tipo de relatório que vem, né, da Nielsen, por exemplo, é uma marca A. Né? Essa marca A, por exemplo, na área 4, que é a Grande São Paulo,
Primeiro tem as vendas ao consumidor nos meses, né? Março, abril, aqui novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Errado, deve ser outubro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Estou deslocado aqui, inclusive. Então tem um monte de informações aqui, não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas é o tipo de informação que interessa muito ao gestor de marketing, certo? Se eu olhar, por exemplo, só para pegar um dado aqui, tá? Ó, sem estoque ponderado, tá vendo? Para essa empresa aqui, passou de 3 para 4, para 5, para 18, né? Significa que está com problema de abastecimento aqui, tá certo? Quer dizer que chegar a 18% sem estoque, né? Ruptura de estoque, né? É feio, né? Você faz propaganda, você faz coisas, você chega lá e não tem produto, né? Então você deve estar com problema de fornecimento, né? Que você fez aqui, né? Nesse ponto, né? E dá para ver o índice de preço também foi, né? Ele acabou conseguindo, né, um aumento de percentual de vendas, reduzindo o preço, né? E com isso causando até ruptura de estoque, né? Só uma leitura rápida do que esses dados têm, tá? Esse foi a Nielsen, tá certo? Agora, uma outra empresa, que é a Kantar, né, ao invés de focar no universo de lojas da Nielsen, foca nos consumidores. E com isso, eles conseguem saber, por exemplo, o que os caras compram, não apenas nas lojas, nos pontos de venda, que são os maiores lugares de compra, efetivamente, né? Quer dizer, as lojas que a Nielsen tem amostrado, né? Mas também outros canais que a Nielsen não pesquisa, certo? Então, quando eu coloco o foco no consumidor, tá certo? Eu consigo ver outros elementos que a Nielsen nos dá, tá? Então, é um tipo de informação completamente diferente, como vocês vão ver aqui, tá certo? Então, vocês podem entrar aqui nesse site para ter uma ideia melhor do que aqui se tem lá, tá? Então, isso aqui é uma informação que tinha da APAS, lá de 2011, é um pouco antiga, mas reflete o tamanho do trabalho que a Kantar faz. Isso só no Brasil também é uma empresa que tem no mundo todo, tá? Então, por exemplo, só no Brasil tem uma amostra de 8.200 lares. Vocês vão ver que isso aqui é estratificado de tudo quanto é jeito, né? Posso fazer, tá certo? Isso aqui, ele está, na verdade, esses 8.200 lares são uma amostra para o qual se projeta, né, os dados dessa amostra para uma população, para um universo, nós estamos falando de 46 milhões de lares, tá certo? Com cidades acima de 10 mil habitantes. Então, é coisa para não acabar mais, tá certo? Essa amostra são lares que concordam em fornecer informações para Kantar, não é isso? E, é claro, tem algum incentivo, um dinheirinho que se dá para essas empresas, para essas pessoas que concordam em fazer isso. Tá? A Kantar tem tanto um painel de consumidores para produtos para família, para supermercado, como para indivíduos, né? Para produtos individuais, tipo maquiagem, roupas, né? Várias coisas que são de uso individual, né? Versus também as outras que são de uso domiciliar, né? Basicamente comida, material de limpeza, as coisas que são típicas de consumo doméstico. A unidade de consumo é o domicílio e não o indivíduo. Né? Muito bem, o que é que ele tem? Né? Aquela pergunta, né? Qual foi o produto que você comprou? Quantas unidades você comprou desse produto? Onde você comprou o produto? Quanto pagou pelo produto? Em que dia comprou? Não se pergunta por que comprou, certo? Não é objetivo dessa pesquisa entrar em detalhes, vamos dizer assim, aspectos psicológicos, né? Mas tentar se ater aos dados, né? Porque aí essa pessoa que é do domicílio, que é contatado, que é contratado, né?
para ser membro do painel da Canter, né, ele vai precisar guardar as notas fiscais, ou os recibos. Né? Você não tem nota fiscal, comprou da feira, por exemplo, comprou uma sacoleira, né? Pode ser um recibo, pode ser uma anotação que ele fez, tá certo? Esse produto. Né? Então, são coisas, mas o mais comum é os caras comprar as coisas no supermercado, ele guarda a notinha fiscal, então ele entrega tudo para o pesquisador que vai marcar isso aqui das mais diversas categorias de produtos que ele comprou, e essas são as informações que se tem. Né? Aí, aqui a gente está falando da questão estratificada. O painel é fixo, né? Tem uma série de... Claro que vai tendo mortalidade, né, dos elementos. Então, por exemplo, eu tenho um grupo estratificado por idade da dona da casa, por exemplo, até 29 anos. Tem lá um grupo de pessoas que está nesse extrato. Aí tem uma fulana que fez 30 anos, então ela vai mudar de extrato. Né? Se tem espaço no extrato seguinte para ela ir, ela pode continuar no painel, ser convidada a continuar mudando de extrato. Se não, ela vai falar assim, o seguinte, você completou 30 anos, nós não temos espaço para você no extrato de 30 anos, então muito obrigado, foi bom estar com você. E eu vou procurar um outro domicílio para substituir aquele em que a dona da casa, com o mesmo perfil e tal, em que a dona da casa tem até 29 anos. Então, esse é um trabalho constante de estar atualizando esse painel. Tá? Mas olha que interessante os níveis de estratificação que tem. Tá? Então, tem a idade da dona da casa, tem o tamanho da família, tem a atividade da dona da casa, certo? Tem o ciclo de vida da família, tem a classe socioeconômica, que a gente já discutiu, e tem a região. 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis de estratificação. Isso dentro, se você colocar dentro daquela tabelinha que nós fizemos dos estratos lá, certo? Vou ter 6 níveis, né? 3 por 3, que seja, não sei quantos elementos aí tem em cada um deles, né? São dezenas de células, não é isso? Em que eu tenho lá até 21, a dona de casa até 29 anos, que não casa com um tamanho de família de 3 a 4, que ela não trabalha, que é casar por criança, e é classe AB na região norte, certo? Eu posso ter tudo isso na região sudeste. Tá? Então, essa vai ser a família que tem lá dentro. Esse é um elemento do extrato, um dos extratos que está sendo pesquisado. Né? Então, não é à toa que eles têm lá 8.200 casos para poder contemplar todos esses níveis de estratificação com um número mínimo de elementos de amostra para poder ser estatisticamente relevante alguma coisa, alguma média, alguma coisa que dali você possa extrapolar para o resto da população. Né? Então, esses são os níveis de estratificação. Aqui são exemplos do ciclo de vida, não é isso? Que aqui são vários estágios independentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis. Né? Dentro do extrato ciclo de vida, a variável ciclo de vida estabelece seis subestratos. E aí vai se combinando com os outros para formar as células que a gente viu. Não é isso? Então vamos lá, que tipo de informação que a Canter recolhe? Então aqui um exemplo de caldos, né? Caldos de legumes, caldos usados no cozimento, não é isso? Então, por exemplo, aqui tem 10 casinhas, tá? 10 domicílios que foram pesquisados. Né? E aí, no primeiro, por exemplo, o cara viu lá que tinha 3 caldos da Marge e um da Quinor. Esse aqui tinha 2 da Quinor. Esse aqui tinha um da Quinor que tinha sido ganhado de presente. Não é isso? Então, foi comprado. E assim vai. 2 deles não tinham nenhum caldo, certo? Então, vamos começar a ver alguns indicadores. Por exemplo, a primeira do market share, certo? Volume. Né? Na hora que eu somei tudo aqui, tinha um total dessas 10 casos de 27 caldos, são 100% do mercado. Né? Quantos Quinor Marge tinha 5? 18%. Quinor tinha 9, 33%, e o Arisco tinha 13, 48%. Então, a gente observa isso aqui, o Arisco tem maior market share, né?
no sentido de todos os produtos que foram comprados de caldo, quantos são da marca Arisco. Né? Isso que é o conceito de participação de mercado. Né? Então, aqui tem alguns dos benefícios de ter essa informação, o que você pode fazer com ela. Tá? Outra informação aqui da penetração, exatamente o mesmo conceito que nós usamos no exercício. Tá? Então, veja bem, eu tenho 10 lares aqui. Só em 8 deles tinha caldo, independente de quantos tinha. 8 tinha caldo. Então, a penetração da categoria é de 80%. Ou seja, 8 em cada 10 lares do Brasil tem caldo, não é isso? Esses caldos para cozinhar. Né? Isso é a penetração da categoria. E aí eu tenho aqui a penetração das marcas, não é isso? Em quantos domicílios foram encontrados de cada uma das marcas. Né? Olha que interessante. No anterior, a gente viu que a participação de mercado, por exemplo, do Arisco era maior, 48%. Mas a penetração do Arisco é só de 40%. Quem ganha tem mais penetração é a Quinor, está em mais casos. Só que o Arisco está em menos casos, talvez, mas quem compra da Arisco compra mais. Né? Então, o que faz com que ele tenha uma participação de mercado maior do que a Quinor, não é isso? Apesar da penetração menor. Né? Então, são duas informações bem diferentes. Né? Conceitos são diferentes. Então, o desafio da Arisco é fazer com que mais lares comprem produtos dele, aumentar a penetração. Enquanto que a Quinor já tem uma penetração relativamente boa, tá certo? E fazer com que as pessoas comprem mais dele, tá certo? Quem compre mais. Né? E com isso aumentar a sua participação de mercado. Não é isso? Aí tem também como é que se usa a informação, não é isso? Para que serve a penetração de mercado para poder acompanhar. Então, por exemplo, imagina que eu lancei um produto novo. Tá? Pode ser um caldo diferente, ou enfim, qualquer outro produto novo, eu vou verificar qual é a penetração, quanto que eu consegui, a partir de um determinado momento, penetrar nos domicílios, tá certo? Quantos domicílios compraram esse produto, né, para experimentar. É isso. Aqui eu tenho a questão de volume médio, né? Então, por exemplo, eu tenho no total, é isso? Se eu pegar os 27 unidades que existem nessas 10 casas e dividir pelos 8 domicílios que tem, que tem o produto, né, eu vou ter uma média de 3,38 unidades por domicílio. Isso varia também de acordo com as marcas, tá certo? A maior delas é a Arisco, né, que tem um volume médio maior, tá certo? O que significa que as pessoas compram mais dele, que pode dar oportunidade para a Arisco fazer embalagens maiores, não é isso? Para esse caso. Né? E, por fim, tem a questão dos preços, né? Quais foram os preços que foram pagos. Né? Então, eu posso chegar à conclusão, né, de que o preço médio, né, o total valor gasto, o preço médio de 1,08, o Marge e o Quinor estão acima da média, é isso, em termos de preço, e o Arisco está abaixo da média. Então, isso talvez explique um pouco também a penetração, aliás, a participação de mercado maior do Arisco por conta de seu preço mais baixo, a pessoa compra com maior quantidade, né, e assim vai. Aí eu posso cruzar, né, essas informações a partir dos dados que estão vindo, né, posso tentar entender o que está acontecendo, né, nesses casos aqui do Arisco, por exemplo, né, por classe socioeconômica, por idade na casa, tamanho da família, presença de crianças, ciclo de vida, e também por região, como a gente já viu, tá certo? Então dá para você ser bem detalhado, né, para poder entender aonde que estão os seus principais clientes e aonde que você está falhando de entrar, tá certo? Posso também cruzar por canais, porque, como eu disse, eles perguntam também onde que comprou. E aí tem esse monte de lugares onde ele pode comprar, né,
que, assim, 5 maiores redes, outros autosserviços, atacadistas, cooperativas, lojas tradicionais, né? Esses primeiros são também amostrados pela Nielsen, então tem informação de vendas do ponto de venda para esses caras. Mas, por exemplo, como aqui está olhando o consumidor, eu consigo ver coisas que ele tenha comprado que forja ao espaço da Nielsen, por exemplo, em feira livre, em porta a porta, eventualmente em lojas especializadas que não são monitoradas pela Nielsen. Então, pega todos os canais de distribuição, porque o meu foco está no consumidor. Eu tenho que saber de onde que ele comprou. E aí eu posso fazer cruzamentos do tipo assim, qual a frequência que se compra da minha marca, tá certo? Quanto o consumidor compra de cada vez, né? Quantas marcas meu consumidor escolhe, quer dizer, além da minha marca, que outras marcas que ele escolhe, é isso, né? Qual a minha marca sendo trocada por outra, qual, tá certo? Os consumidores experimentaram meu produto novo, quem é meu comprador pesado, aquele cara que, né, que compra bastante, que consome bastante do meu produto, se ele é fiel ou é leal à minha marca ou não, se ele varia a minha marca em relação a isso. Então, eu posso fazer indicadores, né, de cada... Se eu tenho cada 10 compras que um consumidor faz, um domicílio faz, quantas compras foram feitas da minha marca. Então, isso vai me dar o índice de lealdade que tem, né, esse meu consumidor. Né? E também, aqui, vários tipos de análises especiais que eu posso fazer, né, usando os dados da Kantar, certo? Então, são informações de caráter mais operacional mesmo, tá certo? E até alguns mais estratégicos, mas de promoção, tamanho de embalagem, tá certo? Risco de substituição, né? Lançamentos, né? Várias coisas que são relevantes para o profissional monitorar no seu mercado. Tá? Por fim, o último slide diz respeito a uma outra fonte de dados secundários, né, que a gente já viu na aula passada, mais atualizada inclusive que esse, que é da BEP sobre o perfil socioeconômico do Brasil. Tá? Então, mas aí termina a conversa sobre a Kantar, não é isso? Então, vou fazer uma enquete aqui. Quem já tinha ouvido falar... Não publiquei isso aqui ainda. Quem já tinha ouvido falar da Nielsen? Sabia alguma coisa da Nielsen? Já ouviu falar da Nielsen? Em 43, publicando. Lá, quem já ouviu falar da Nielsen, dou-lhe uma. Quem já ouviu falar da Nielsen, dou-lhe duas. Quem já ouviu falar da Nielsen, dou-lhe três. Então, olha lá, 73% nunca tinha ouvido falar da Nielsen. É uma baita de uma empresa de pesquisa, produz esses dados com bastante sobre os pontos de venda. Agora, uma outra enquete ainda. Vou perguntar agora sobre a Kantar. Quem já tinha ouvido falar da Kantar? Essa empresa que faz o painel de consumidores que eu acabei de mostrar aqui. Observem que são fontes de informação, são pagas, muito bem pagas, né? Mas a maior parte das empresas, de a partir de um certo porte, né, compram isso. Você pega uma empresa do tipo, sei lá, a Core, pega a empresa como a Santa Helena, aqui em Ribeirão, por exemplo, os caras assinam Nielsen, né, e eventualmente até alguma coisa da Kantar também. Ninguém tinha ouvido falar publicando aqui, né? Então a Kantar era menos conhecida que a Nielsen. Tá? Muito bom, então vocês conheceram alguma coisa nova aqui, né? Que bom, isso é um bom sinal, estou trazendo algum conteúdo novo para vocês. Tá? Então agora, já estamos caminhando para o final, eu quero perguntar
se tem alguma dúvida, alguém tem algum comentário a fazer sobre isso. Né? E a questão dos dados secundários como sendo uma coisa bem relevante para a gente poder olhar. Tá? Dúvidas? Tudo em paz? Larissa quer tirar uma dúvida geral da disciplina. Manda ver, Larissa. Nós estamos já no final da aula. Já terminei o meu conteúdo que eu tinha aqui preparado para vocês. Né? Vamos lá. Diante do último comunicado da graduação, fica mais evidente, pelo menos vamos ver, que as aulas presenciais provavelmente não voltam no primeiro semestre. O senhor poderia pensar na possibilidade da nossa avaliação ser substituída pela entrega desse trabalho proposto à disciplina? Mesmo porque você está dando todas as aulas normalmente, estamos com várias atividades semanais